Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, nessa semana nós vamos continuar falando dos direitos políticos, da ideia dos direitos políticos. E vamos falar especificamente da luta pelos direitos políticos em nosso país, tá? Vamos falar de alguns movimentos sociais, de alguns movimentos políticos que surgiram após a proclamação da República, durante a Primeira República, tá? A República Velha Brasileira. Em 1889, o Brasil deixa de ser uma monarquia, ou seja, o Brasil deixa de ter um imperador, né, deixa de ter uma estrutura de monarquia e passa a ter a estrutura de uma república presidencialista. Ou seja, o Brasil passa a ser um país em que, teoricamente, uma parte da sua população vai escolher o seu representante máximo. Tá? Teoricamente. O que acontece? Na época, o modelo de república presidencialista que tinha no mundo eram os Estados Unidos da América. Tá? Os Estados Unidos ele foi o primeiro país presidencialista da história e ele se tornou um modelo. Né? Ele se tornou um modelo para o resto dos países que queriam se tornar república, que queriam ser países evoluídos, desenvolvidos. E criou-se esse mito de que se tornasse uma república, o Brasil se tornaria um país parecido com os Estados Unidos. E a população mais pobre, que são as pessoas que moravam nos campos, os pobres das cidades, os ex-escravos, essas pessoas acreditavam que com a proclamação da república a vida deles melhoraria. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? E a partir disso começa a ter diversas revoltas populares para conquistar direitos políticos, para que as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, as pessoas que eram chamados desvalidos da sociedade, tivessem acesso, pelo menos, de ter direito a opinar no governo da sociedade, ter direito ao voto, ter direito a expressar as suas angústias, as suas necessidades. Tá? E um desses movimentos sociais, um desses movimentos é chamado Guerra de Canudos. Canudos é uma região no sertão da Bahia, tá? No sertão nordestino, especificamente no estado da Bahia, em que um líder, um rapaz chamado Antônio Conselheiro, tá? Constrói uma comunidade baseada nos ideais do Evangelho. E ele realmente coloca isso em prática. Tá? Ele era um líder religioso, ele era uma pessoa que era contra a proclamação da República. Em 1895, que acontece, a Guerra de Canudos, já tinha 5, 6 anos de proclamação da República, mas Antônio Conselheiro, ele se considerava um monarquista. Ele era contra a República. Ele era um líder religioso. Tá? E ele constrói essa comunidade que se tornou uma comunidade muito grande. Chegou a ter 25 mil pessoas morando nessa comunidade. E os ideais da comunidade qual era? Eram os ideais igualitários. As coisas eram divididas por iguais. Não existia e não havia, pelo menos procurava não ter, desigualdade social dentro dessa comunidade. E se tornou uma comunidade muito grande, uma comunidade muito forte. E isso incomodou o governo da época. O que acontece? Tá? Para ser bem rápido, para não se estender muito, o que acontece? O governo da época, depois de várias tentativas, ele realiza um massacre nessa comunidade em Canudos. Ele mata boa parte dos camponeses que lá viviam e também mata o líder deles, que era o Antônio Conselheiro. Tá? Para que tudo isso, gente? Para que falar da Guerra do Canudos? Para mostrar para vocês e para que nós possamos jamais esquecer que para nós termos os direitos políticos que nós temos hoje, tá? Por mais imperfeitos que eles sejam, muita gente morreu e derramou sangue lutando para que as pessoas tivessem uma vida melhor, para que o governo olhasse para essas pessoas de uma maneira diferente, para que o governo se preocupasse com aqueles que mais necessitam, tá bom? Canudos é um exemplo disso. As pessoas que mais necessitavam, as pessoas que mais sofriam, criaram elas uma comunidade igualitária, onde não havia aquelas desigualdades que havia fora dessa comunidade. Tá? E isso incomodou o governo da época. E, infelizmente, eles foram assassinados. Tá bom, gente? Fiquem em paz, fiquem com Deus e não saiam de casa. Fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.